Amém? Foi há praticamente há 2 mil anos atrás que um grupo de fariseus, saduceus, foram até o sepulcro, tá? E ao chegar lá descobriram que o sepulcro estava vazio. Então uma coisa nós temos certeza: Cristo ressuscitou. Qualquer sepulcro hoje de alguém aqui na terra que veio a falecer e foi enterrado, vai ser encontrado os restos mortais dessas pessoas. Mas o túmulo onde colocaram Jesus está vazio. Por quê? Porque Ele ressuscitou e Ele está nessa manhã, tá bom? Nós vamos esperar o nosso pastor ali ler o texto, tá bom? A qual o Senhor colocou no coração dele. E depois, para completar o texto, também faço leitura de um outro texto. E nós vamos dar glória a Deus, tá bom? Pastor, obrigado. Bem, vamos ler então Mateus capítulo 28 e o versículo 18, o texto da grande comissão, né? Nós vamos abordar um pouco desse assunto esta manhã e vamos falar desse texto em nome de Jesus. 28, Mateus 28, versículo 18, 19 e o 20. Glória a Deus. Amém, irmãos? O texto diz assim, ó: E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém. Aleluia. Meus irmãos aí em pé, os que podem, folha a Bíblia, lá para 2 Pedro, capítulo número 2, no versículo 9. Eu peço para os irmãos nessa manhã procurem, para nós acompanharmos o texto, tá bom? Não esquecendo que o pastor falou aqui da grande comissão, um pedido que Jesus fez antes de ser assunto ao céu, que os discípulos se despertassem para fazer discípulos em todas as nações. Então, quando o pastor leu esse texto, falou esse texto, me veio ao meu coração o início, tá bom, da igreja, a formação da igreja, e um grande responsável para o avanço do Evangelho. 2 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9 e também o 10. Após nós lermos, meus irmãos, o pastor vai aqui iniciar, trazendo aqui a sua palavra. Em seguida eu dou continuidade, e que eu já disse, juntos nós vamos dando glória para Deus. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 9. 1 Pedro, tá bom? Olha que interessante. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, oh glória, as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Aleluia, Deus, para a maravilhosa luz. Versículo 10 somente. Vós que em outro tempo não era povo nenhum, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Já sendo nessa manhã, pastor Maicon, é contigo. Maravilha. Glória. Que texto maravilhoso, né? Texto que complementa o texto da grande comissão. Quando falamos de grande comissão, é exatamente esse texto que nós lemos aqui. É quando Jesus comissiona a igreja, é quando Jesus vai instruir a igreja para continuar o que Jesus começou. Então, tudo que a igreja faz, a igreja está continuando, dando continuidade àquilo que Jesus começou na terra. Hoje nós temos o Espírito Santo que está conosco, que nos ajuda, o Espírito Santo que nos instrui, que nos capacita, que nos faz lembrar as palavras. Mas quando Jesus dá esta grande comissão, Ele dá como um método da igreja. A grande comissão é o método que a igreja tem para agir na terra. O tempo da igreja agir é agora. Agora é o tempo. Não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. As pessoas, as almas estão morrendo. Quem deve estar envolvido na grande comissão? Toda a igreja. Muitas pessoas pensam que esta finalidade é para pastor, esta finalidade é para missionário, esta finalidade é para obreiro. Não. A grande comissão de ir, de pregar, de ensinar, de falar de Jesus
ela foi entregue a toda a igreja. Logo, Jesus dá uma ordem: ide e pregai. Jesus não pede um favor. Jesus não fala como se der você faz, se você conseguir você prega. Não, Jesus nos dá uma ordem. Ordem é para ser cumprida, ordem é para ser obedecida. Então, quando Jesus fala assim, ide, nós devemos ir, pregar em tempo e pregar em fora de tempo. Jesus veio e disse aos discípulos: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus ressuscita. Pastor Francisco falou no início. Jesus deixou o sepulcro vazio, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, apareceu às mulheres, apareceu a alguns discípulos, e antes de subir ao céu, reuniu os 11 no topo do monte. E quando Jesus subiu no topo do monte, ele disse para eles: olha, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Oh glória! Quando eu ouço esta palavra de Jesus dizendo: foi-me dado todo o poder, e Jesus logo dizendo: ide e pregai, só aquele que tem todo o poder no céu e na terra pode delegar a nós poder e autoridade também para ir e também para pregar. Quem você serve? Quem você adora? Quem você ama? A Jesus. Então Jesus tem poder, poder para vencer a morte, poder para vencer o pecado, poder para vencer a enfermidade, poder para vencer as trevas, poder para vencer o inferno. Foi o próprio Jesus que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque Jesus tem todo o poder. Você não adora alguém que é fraco, você não adora alguém que é vazio, você não adora alguém, aleluia, que não pode fazer nada, mas você adora alguém que tem todo o poder, todo o poder, todo o poder, todo o poder. Você veio esta manhã para adorar aquele que tem todo o poder. Quem quer receber este poder? E vos dou poder e autoridade, e vos dou poder e autoridade. Receba esse poder, receba. Assim como ele tem todo o poder, ele delegou à igreja: eu vos dou poder e autoridade. Guarde isso no seu coração. Amém? Pastor Francisco, pode continuar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos nós sabemos que tudo, meus irmãos, quando fala de igreja, nós sabemos que já desde o princípio, desde o Gênesis, se você pegar os livros pentateucos, livros poéticos, se você pegar os salmos, você vai descobrir que tudo isso, toda essa história desde o princípio apontava para a igreja. Os profetas maiores falaram da igreja, os profetas menores falaram da igreja, e Cristo ele veio e ele aprovou o que os discípulos haviam falado há muito tempo atrás. Mas me chama a atenção uma coisa: a leitura que o pastor Maico fez aqui nessa manhã é concernente ao pedido de Jesus: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toca a sua atenção para cá nessa manhã, igreja, porque uma das coisas que me chamou muita atenção é que Jesus, quando ele palmilhava na face desta terra, ele envolveu muito o seu tempo ensinando, ele envolveu muito o seu tempo discipulando, formando os discípulos, ensinando, para que assim eles viessem dar continuidade. E como o pastor Maico nessa manhã citou aqui esse texto, que ele é fundamental para uma manhã missionária, eu me alegrei. Por quê? Porque Jesus ele tem desejo, ele tem prazer em ver o ser humano servindo a ele, em ver o ser humano pregando a sua palavra, divulgando o reino de Deus. Até mesmo, pastor, eu vou falar algo aqui nessa manhã que veio ao meu coração quando o Senhor me falou desse texto. Até mesmo alguém nesta manhã aqui que
quem sabe acha que para você não tem mais jeito, que você não vai mais fazer nada para Deus. Esse pensamento que está sobre você provém do próprio diabo. Por quê? Porque Jesus nesta manhã, Ele tem poder para repreender esse pensamento e você voltar para ativa, e você voltar a evangelizar, e você voltar a pregar, você voltar a apacentar. Por quê? Porque o texto diz, meus irmãos, se você pegar a história, você vai ver, a história de Pedro é extraordinária. Por quê? Porque Pedro, na quinta-feira pela manhã, ele nega a Jesus na cara, para quem quiser ver, por 3 vezes, Pedro vai negar Jesus. Que pecado terrível, que pecado é esse que Pedro cometeu, pastor? Na quinta-feira, negar o Filho de Deus, mas no domingo pela manhã, Jesus estava chamando ele, consagrando a pastor, para ele dar continuidade. Oh, louvado seja Deus! Me explica uma coisa aqui nessa manhã: que disciplina foi essa que não durou 4 dias? Quinta-feira Pedro ele negou, domingo de manhã estava sendo condicionado para pregar o Evangelho. Eu quero mais aqui nessa manhã. O diabo tem os 10 ataques do 10. Por quê? Porque Jesus tem poder para zerar os nossos erros e começar tudo de novo. Já vou passar para o pastor, mas escuta aqui. Você está entendendo? Já vou chegar lá. Já quero chegar onde eu vim. Jesus tem poder para perdoar pecado. Jesus tem poder para nos tirar da apostasia. Jesus tem poder para zerar todos os nossos erros e começar tudo de novo. Porque quando Jesus ressuscitou e disse para as irmãs: vai, eu quero me encontrar com os discípulos, também com Pedro. Essa foi a palavra. E Jesus sabia que na quinta-feira Pedro o havia negado. Mas quando Jesus, no domingo, se encontrou com um amigo que o havia negado quinta-feira, ele disse: Pedro, tu me ama? Nós temos aqui, pastor, nos nossos dias, independente de denominações, existe um regimento interno de uma igreja que nós costumamos a cumpri-los. Quando a pessoa erra, 30 dias, 60 dias, dependendo da gravidade do erro, 1 ano. Isso está em qualquer regimento interno, uma igreja pura, uma igreja sadia. Mas, meus irmãos, nós temos que entender muitas vezes a pressa que Jesus tem com as pessoas. Eu fico aqui imaginando quando Pedro ouviu os irmãos dizer que Jesus iria falar com ele. Pedro automaticamente, pastor, pensou: mas eu neguei na quinta-feira, eu cometi um erro muito grande. Mas como Jesus o encontra, o consagra a pastor. Oh, louvado seja Deus! Uma disciplina que não durou 1 semana, pastor. Eu classifiquei nessa manhã com uma coisa aqui, ó. Jesus nesta manhã, Ele quer zerar com você, e Ele não está levando em conta o teu erro e quer começar tudo. Quem nessa manhã está disposto? Quem nessa manhã está disposto? Quem nessa manhã está disposto a voltar ativa, a voltar a evangelizar, a voltar a pregar, a voltar a estar na fila dos projetos missionários? Pastor, vai. Aleluia! Tem glória para Jesus aí, irmão? Quem não veio, perdeu essa manhã. Glória. Nós nem estávamos programados para pregar desse jeito. De manhã, vamos pregar de novo. Aleluia! Fiquemos vendo qual o texto. O texto da grande comissão não tem melhor do que manhã missionária. Pedro nos ensina, os discípulos nos ensinam. Por que eles nos ensinam? Porque eles entenderam, irmã Maria. Eles entenderam a ordem santa de Jesus. Porque Jesus, ele é tão tremendo que ele nos faz o convite seguinte. O primeiro convite de Jesus, ele diz assim: vinde a mim. É o tema, onde o Alexandre leu. Vinde a mim. O primeiro convite de Jesus é vinde. Vinde a mim, todos cansados, sobrecarregados,
porque eu tenho o poder de aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e suave. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é o mestre dos mestres por excelência. Então o primeiro convite que Jesus fez a cada um de nós é: vinde. Aí nós viemos, aí nós nos achegamos. Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele tira os nossos medos, tira as nossas mazelas, purifica-nos do nosso pecado, transformamos-nos num novo homem, a mulher numa nova mulher, porque nós aceitamos o vinde. Mas aí Jesus diz, a segunda ordem de Jesus é: ficai. Aleluia. A segunda ordem de Jesus é: ficai. Qual é a segunda ordem de Jesus? Ficai. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, irmão, quando nós viemos até Ele, nós recebemos esta limpeza, esta purificação, esse toque. Agora ele diz assim: ficai. O ficai é um tempo, ficai é um processo de amadurecimento, de espiritualidade, de aprendizado, porque assim como na grande comissão nós temos o poder de ensinar, nós também somos ensinados. Alguém recebeu o poder de nos ensinar. Então ficar é a preparação. Eu vejo muita gente se frustrar porque ele aceita o vinde e ele já pula para o ide, sem o ficar. Sem o ficar é a preparação, é o amadurecimento, é a preparação para ir. Os discípulos ficaram, poucos dias, foi 10 dias, mas eles ficaram. Oração, jejum, busca e entrega, e o Espírito Santo veio sobre eles no Pentecoste. Atos 2, aleluia. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles oram, e o Espírito Santo vem, o Espírito Santo desce, o Espírito Santo se manifesta. Escute isso, imagina quase 120 em oração, unânimes, 10 dias sem parar, aleluia. Não desistiram, não desanimaram. Quantas pessoas desistem, começam a orar em 10 minutos e já desistem, oram dia e já param. Deus não respondeu, Deus não me ouviu, mas os discípulos estão orando unanimemente 10 dias, dizendo: queremos o Espírito Santo, queremos a tua presença, queremos a tua glória, queremos o teu poder, porque aquele que pede recebe. Era para você ter dado glória, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate, a porta se abre. Quem veio buscar, quem veio bater, quem veio pedir aqui esta manhã, bendito seja o poder de Deus. Eles são tão cheios do poder de Deus, são tão cheios da autoridade de Deus. Há uma festa em Jerusalém, há povos de outras nações ali. Alguém olha e diz assim: estão embriagados, estão cheios de moço. Mas Pedro, que o pastor falou aqui, Pedro entende a chamada, Pedro entende o ide, porque há 40 dias atrás, porque Jesus veio na terra e depois da sua ressurreição ficou 40 dias na terra, e Jesus foi ao céu em 10 dias, ou seja, depois que Jesus ressuscitou, 50 dias veio o Pentecoste. A palavra Pentecoste é 50. Então veio o Pentecoste e eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro entende isso. Por que eu estou cheio? Por que Jesus me encheu? Por que eu tenho poder? Por que eu tenho autoridade para ser um discípulo aqui que mais vai aparecer? Não, eu sou cheio para pregar o Evangelho. Pedro não perdeu a oportunidade. Olha o que o Espírito Santo está dizendo aqui: não perca a oportunidade de falar de Jesus para alguém, ainda que seja uma pessoa, ainda que seja uma pequena família. Não perca a oportunidade. Pedro disse o quê? Eu vou já efetuar o ide. Depois do vinde, ficai. Depois do ficai, ide. Pedro está cheio. Por que ele está cheio? Porque ele buscou, porque ele estava na presença de Deus. Como está cheio? Quando eu busco, quando eu estou na presença dele. E Pedro começou a pregar, pastor Francisco.
E o coração daquelas pessoas começou a ser moído. O coração daqueles homens começou a ser despedaçado. Com certeza houve lágrimas. Com certeza houve aquebrantamento. Com certeza teve pessoas se jogando ao chão. Porque quando Pedro pregou e fez um convite, 3.000 almas, quase 3.000 almas disseram: eu quero Jesus de Pedro, porque eu vi em Pedro poder e autoridade. Eu vi em Pedro poder, eu quero esse poder, eu quero essa autoridade, eu quero essa unção. A igreja primitiva entendeu o íntimo. E eles vão não vazio, eles vão cheios. Eles vão com autorização. Escute, eu vou passar um pouco para encerrar. Quando Jesus diz assim: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade. Meu Jesus. Jesus está dizendo assim: eu vos dou poder. Eu posso usar um exemplo? Um exemplo. Imagina um policial. O policial tem uma arma. A arma que ele tem na mão é poder. Como ele é um policial, ele tem autoridade, tem a autorização do Estado Maior para poder usar o poder. Um cidadão comum que não está legalizado, ele não pode ter uma arma. Ele pode até ter o poder, mas ele não tem autorização. Ele não tem autoridade para usar aquele poder que está na sua mão. Um policial, por sua vez, ele tem poder, que é a arma de fogo, mas ele tem autorização. A igreja, ela tem isso nas suas mãos. Nós temos poder e autoridade. Nós temos autorização do poder de Deus, do reino de Deus, para dizer ao enfermo: seja curado. Nós temos autoridade para dizer ao endemoniado: sai demônio da vida dessa pessoa. Nós temos poder para colocar a mão nos enfermos e eles serem curados. Então Jesus deu poder à igreja para expulsar demônios, para curar enfermos. Se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Ele nos deu poder para pregar, para ensinar, para batizar. Só quem tem esse poder é a igreja de Jesus na terra. Ele nos deu poder. Você pode levantar a mão para adorar a Ele. Sabe por quê? Ele te deu poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. O Senhor abençoe a sua vida. Pastor Francisco, curte. Pode encerrar. Se para medir, nós chamamos alguém para cantar aí. Se assim for, oh Espírito de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar para eles nessa manhã. Fui nada combinado aqui não, viu? E o pastor me faz uso das palavras que eu ia falar. Porque não tem como não falar de igreja, não falar de Pedro, né, pastor Maia? E não falar de poder, e não falar de autoridade. Oh, louvado seja Deus. E quando o pastor falava de poder, falava de autoridade, eu lembrava-me que há pelo menos 16 anos atrás, eu pastoreava em Barros Cassal. Eu até tinha feito uma relação aqui, pastor, de falar de alguns projetos, e o projeto ao qual eu fiz parte, que foi o projeto Barros Cassal, mas o tempo não me permite. Mas somente uma coisa eu vou falar aqui, ó. Quando se fala de poder, se fala de autoridade. Eu estava lembrando-me que há pelo menos 16 anos atrás, eu estava atendendo um culto doméstico em bairro, em Barros Cassal, fora da sede, no bairro da sede. E quando eu estava em andamento no culto ali, alguém desesperado chegou na frente da casa, chamando ali um porteiro que estava na casa ali, e começaram a conversar. E veio até mim o conteúdo daquela conversa. O conteúdo era esse: olha, uma família nesse momento está passando por uma grande dificuldade, que eles não encontraram recurso para se livrar dessa dificuldade. A filha está em casa endemoniada. Volta a sua atenção para cá. Pastor falava de poder, de autoridade. Deixei alguém ali tocando o culto e saí com o Gilvan, que vocês conhecem muito bem. Fomos com o Gilvan em uma caminhoneta rural, viu? Descendo uns peral, subindo. Chegamos em uma fazenda de uma família ali. Já vimos o almoço longe. Quando eu cheguei dentro de casa, eu coloquei a porta o pé na porta, eu enxerguei, meus irmãos. Não vou aqui estar aumentando nada. Estava o pai da menina, uma menina de 15 anos, não tinha 15 anos de idade, tinha 14 anos. Estava o pai dela segurando ela, o vô, a avó, a mãe e 2 irmãos, viu?
quase 8 pessoas aproximadamente, segurando uma menina, e não seguraram o pastor. Por quê? Porque a menina de 14 anos pegou um velho de 80 anos e jogou para um lado, pegou um pai de 60 anos e jogou para o outro, pegou a mãe de 50 anos e jogou para o outro, fez fila. E quando o pastor falou de poder e de autoridade, eu levantei um demônio, liberta essa vida, e o demônio saiu para a glória do Senhor. Está entendendo aí? A família toda olhou para mim, arregalou os olhos e disse: o que é isso? O que o senhor fez? Eu disse: isso é poder de Deus, isso é a autoridade de Deus. 2 meses depois de um discipulado, a menina de mulher foi liberta, se batizou. O seu Paulo Amarli, pastor, também queremos se batizar. O que é isso? É poder, é a autoridade. E na época, meus irmãos, eu não tinha esse corpão todo aqui não, viu? Eu era fininho, você me apoia. Eu era um fiado. E depois ali, o Alex, né? Depois ele, o Alex, a família milionária, como é que um fiapo desse chega aqui, só levanta a mão e liberta a nossa neta desse mal que oprimia, e nós não podemos fazer nada? É porque tem coisa, meus irmãos, tem poder que só a igreja tem, só a igreja tem. Você tem esse poder, você tem essa autoridade. Coloque a sua atenção para cá, para o que eu vou dizer. O Pedro, que o pastor Mike falou aqui, que Jesus preparou, que Jesus ali o enviou, que os discípulos, eu ia falar aqui o que ele falou, depois do Pentecoste, fazia menos de 60 dias, que Jesus o havia consagrado a pastor e o enviado. Agora eu fico pensando, pastor, que Jesus maravilhoso, que perdoa, que será tudo. 50 dias depois de Pedro haver ali, 55 dias, Jesus agora o perdoa, consagra ele a pastor, envia, e ele com um só sermão, quase 10.000 almas se rendem a Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui, nós já vamos encerrar. Nós temos poder, autoridade. Esse poder que Jesus deu, no original é Deus. Deus é dinamite. O que tu tem nas mãos, igreja, é dinamite para destruir os projetos do diabo. Deus faz questão de zerar tudo hoje, nessa manhã, e começar uma nova história no teu ministério. Porque o que parece com os teus olhos, Deus vai tornar possível e dar continuidade a uma chamada. Deus enviou o filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na nossa vez também, Deus enviou o seu filho para estabelecer a igreja aqui nessa terra. E um dos grandes ensinamentos de Jesus é: o reino de Deus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola, te encontrou, pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha, pagou uma porta daquela pérola. Olha para mim aqui, irmã, embora o diabo tenha tentado manchar a tua vida, o teu mistério, para Deus tu és uma pérola de grande valor. Que poder é esse? Há uns 15 dias atrás, eu conversando com o pastor Adão Maneira,
E ele estava cultuando em uma casa. E 2 homens armados chegaram, porque não gostavam de crente. Chegaram, meus irmãos, os 2 armados, puxaram a arma. Pastor, só levantou a mão, caiu os 2 no chão. Deus mostrou para o diabo que ele dá poder e autoridade. Sabe o que o pastor Adão fez? Colocou o pé em cima da mão que estava a arma e disse: vida eterna ou morte? Vida eterna ou morte? E um dos ladrões disse: eu quero a vida eterna. Se converteu ali, pastor. Foi lá no outro amarrado. E o pastor disse assim: ó, vida eterna hoje com Cristo ou morte? E ele: eu quero a morte. Não acredito. Na 12ª culto é domingo. Terça-feira o caminhão passou por cima dele e o tirou a vida. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Tiveram uma oportunidade de vida eterna. Um disse: porque um caiu na real e disse: não, mas que poder é esse que me fez cair no chão e me deixar aterrissado? E o pastor perguntou: morte hoje ou vida eterna com Cristo? E o primeiro assaltante: eu quero a vida eterna com Cristo, se converteu. E o outro: eu não quero Cristo, eu não gosto de crente, eu quero é morte. Isso era domingo. Terça-feira um caminhão passou por cima dele e ceifou a vida dele. Já vamos orar. Só deixa eu dizer uma coisa aqui. Somos uma pérola de grande valor. Temos poder, temos autoridade. Só para finalizar aqui, pastor. Eu estava olhando esses dias um noticiário de um americano que, juntamente com a esposa e com o filho, foi num restaurante em Dallas, Estados Unidos, comer frutos do mar. Isso está nas redes sociais. E esse americano pediu um prato de típico da região e veio o ostra, veio ali aquele músculo do fundo do mar. E quando ele começou a comer, pastor, ele sentiu um negócio muito duro no dente dele, bateu. E antes de ele chamar o garçom para reclamar, o pago que ele pagou, pastor, foi $14, cerca de R$75 aproximadamente. Ele começou a comer com a família e sentiu que um negócio muito duro pegou no dente dele. Antes dele chamar ali o garçom para reclamar, ele olhou que se tratava de um objeto, uma pérola, pastor. Ele tirou da boca e não reclamou. Pagou ali o alimento, pagou o alimento dentro da família. Depois ele foi procurar se informar de que se tratava aquele objeto, de que se tratava aquela pérola. E ele descobriu que aquela era uma pérola roxa, de grande valor, que ele avaliaram $80 mil. Está entendendo aí, pastor? Está entendendo aí, ó? Se esse homem aí mudou de vida com uma pérola que ele achou em um restaurante, imagina quantas vidas você não pode mudar, porque você é uma pérola de grande valor. Você tem poder, você tem autoridade. Fica de pé nessa manhã, porque eu vou obedecer. É simplesmente de pé. Meus irmãos, agora uma brincadeira bem básica. Eu num restaurante desse, irmão Alex, se eu sei que vai ter mais pedra dessa lá, para mim eu quero quebrar todos os dentes, mas eu vou. Louvado seja Deus. Aleluia. A irmã pode cantar um louvor? Pode cantar? Nem cantar? Canta aqui. E nós vamos passar aqui na frente para adorar a Deus. Por quê? Porque nós temos poder, nós temos autoridade. Eu estava numa cidade, pastor Maia. Vamos falar um pouquinho mais de poder nesses 3 minutos que restam. Eu estava numa cidade e ligaram para mim: senhor Francisco, descobri seu telefone. Eu estou nesse momento aqui com a minha filha trancada dentro do banheiro, tentando tirar a vida, com uma professora. E eu cheguei na frente da casa. Deus é testemunho do que eu vou dizer. Quando eu cheguei na frente da casa, eu disse: esse pessoal aí não precisa da minha ajuda. Por esse patrimônio, por isso aí, essa gente não precisa de mim. Mas tu vai porque eu quero fazer obra. Quando aquela mulher abriu a porta chorando, era o senhor apóstolo Francisco, descobriu o seu contato com um amigo. Pastor, é o seguinte, eu estou com a minha
minha filha trancada dentro do banheiro. Falta pelo menos meia hora para ela ir dar aula no colégio, mas ela não quer ir porque quer tirar a vida. E a mulher diz, pense para mim, quanto que o senhor quer em moeda? Seja qual for ela, me diga quanto. Só para o senhor trazer paz para dentro da minha casa e tirar minha filha do banheiro. Estamos falando de poder, que o dinheiro não pode comprar. Glória a Deus. E eu disse, senhora, eu não quero nenhum centavo, só me permita orar. Quando eu comecei a orar, junto com a mulher, próximo ao banheiro, a maçaneta da porta se mexeu. Quando se mexeu, a professora jovem ainda saiu chorando, abraçou a mãe e disse, mãe, eu estou atrasada para ir para o colégio, mãe. O diabo tentou tirar a vida dela, mas ela saiu com desejo de viver, com desejo de trabalhar. O que é isso? Isso é poder. Solta o peguete da irmã. Eu vou pegar aqui o meu amigo pastor Michael e nós vamos orar por você nessa manhã. Isso.